Olá a todos. Bom, como vocês já conferem no título aqui da análise, a ideia é conversarmos um pouquinho sobre o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus, dois crossovers que são excelentes representantes de uma categoria que vai ganhar cada vez mais força aqui no Brasil e também em diversos países ao redor do mundo. Eu estou falando então aí de utilitários esportivos pequenos, caso você queira chamar assim, derivados de hatches compactos. Então, como todo mundo já sabe, né, o Volkswagen Nivus é amplamente baseado no Polo, ele compartilha diversos elementos técnicos e até estruturais com o hatch compacto e Pulse, por sua vez, apesar de estrear uma nova plataforma aqui no Brasil, a MLA, ele também compartilha aí, diversas partes do seu projeto com o Argo. De qualquer forma, é interessante a concepção desses modelos, já que eles servem aí como uma porta de entrada até para o universo dos SUVs de uma forma bem mais acessível e também com um tamanho um pouquinho menor, mais prático para o uso cotidiano, para o uso da cidade. Bom, então como eu já disse, é fato que hoje o Pulse e o Nivus são dois modelos com uma excelente aceitação aqui no mercado brasileiro. O Pulse é um carro mais recente, mas mesmo assim já mostrou que contará aí com uma receptividade, uma aceitação do público tão boa quanto o Nivus. E é claro que com isso muita gente já deve estar de olho aí entre os dois modelos e quer saber mais detalhes sobre por qual deles vale a pena optar, né? Bom, então vale a pena a gente começar com uma análise aqui de mercado mesmo dos dois produtos. Então vale a pena aí a gente pontuar que faz parte de uma própria estratégia da Fiat, uma precificação muito mais agressiva para os seus carros, né? Então, não à toa, o Pulse ele conta com um leque bem maior de opções e ele mira muito bem ali no segmento de entrada, principalmente. Então, aí nos seus catálogos com o motor 1.3 Firefly aspirado. Nós temos aqui hoje, então, até para a gente ter uma ideia aqui mais exata, o Pulse Drive 1.3 com câmbio manual, partindo de exatamente 94.990, o que é um valor, é claro, hoje todos os carros recentemente sofreram aumentos significativos de preço, mas é inegável que esse valor aí praticado pela Fiat para o Pulse de entrada, ele é ainda muito competitivo, né? Um catálogo também bem interessante do Pulse, até mesmo para quem vai realizar aí a compra, né, direto com a montadora, no caso dos consumidores PCD, fica para o catálogo Drive 1.3 aí automático do Pulse, né? Hoje partindo de 101.990. Essa configuração também é bem interessante, sobretudo porque a transmissão automática é cada vez mais procurada pelos consumidores brasileiros. Então é fato que para quem tem uma orientação de compra mais racional, o Pulse aí figura como quase uma opção única aí na categoria, ainda mais considerando que a Caoa Chery deixou de oferecer, por exemplo, o Tiggo 3X, né, com a suspensão das atividades lá em Jacareí, aqui no interior de São Paulo. Então, para quem deseja esse crossover com um aspecto diferenciado, maior altura em relação ao solo, mas deseja ficar ali na faixa dos R$100 mil, de fato, não existe muita alternativa a não ser partir de fato aí para as configurações de entrada do Fiat Pulse. Eu acho que particularmente para quem tem esse perfil de compra mais racional, o Pulse 1.3 já está de bom tamanho. Esse motor aí, ele já entrega um nível de desempenho bem satisfatório para o modelo, com a vantagem da destacada economia de combustível e também da manutenção bem acessível, né, que é algo também importante, que facilita e favorece muito o seu custo de propriedade no longo prazo com o veículo. Então, só para a gente resumir aqui, então na faixa de entrada,
vale bem mais a pena você de fato optar aí pelo Pulse com motor 1.3 aspirado. Ocorre que, por exemplo, se a gente partir aí para o Volkswagen Nivus, o modelo ele já parte hoje em dia aí na maior parte do território nacional de 119.550, considerando também uma cor sem o acréscimo aí da pintura metálica ou perolizada, enfim, algum acabamento especial. Então, nessa faixa de R$120 mil já é praticamente os catálogos mais caros aí do Pulse, né? Então, a gente está falando, por exemplo, das versões, o Pulse que ele tem também a opção do motor 1.0 turbo a partir do catálogo Drive, também aí com câmbio automático CVT, partindo de 109.990, né? Seguindo adiante no catálogo do Pulse, nós temos a versão Audace por 114.990 e a Impetus topo de linha por 126.590. Já no caso do Nivus, hoje a Volkswagen priorizou aí os catálogos mais completos, então nós temos a opção Comfortline, como eu já comentei, por 119.550 e logo acima dela nós temos o Nivus Highline por 136.270. Então você compara que é uma diferença significativa aí na faixa de R$10 mil em relação ao Pulse Impetus aí topo de linha, né? Bom, então se eu já comentei que para quem está de olho aí nas versões na faixa de R$100 mil, vale mais a pena optar pelo Pulse 1.3 aspirado, até por uma falta de opção no segmento. Eu acho que o mesmo raciocínio também vale a pena quando a gente parte aí para as versões com motorização 1.0 turbo, beirando aí, quase chegando na faixa dos R$130 mil. Por quê? Eu acho que o Nivus ele tem alguns diferenciais, como por exemplo, até por conta da sua carroceria puxando aí, remetendo mais a um coupé, ele tem um balanço traseiro um pouco maior, então com isso ele tem um porta-malas também, ele é favorecido aí na capacidade volumétrica do porta-malas, que no caso é de 415 litros do Volkswagen, né? No Pulse a gente tem um porta-malas um pouco maior, mas em termos um pouco menor, né? Melhor dizendo, mas em termos de cabine, do espaço interno, nós temos aí dois modelos muito equivalentes, né? E também a gente tem aí a favor do Pulse, olhando aí para os modelos com motor 1.0 turbo, a gente tem um propulsor bem mais eficiente no caso do Fiat, né? Esse motor 1.0 GSE é muito sofisticado, tem além do turbo e da injeção direta, o sistema multi-air para controle ali do tempo e do curso de abertura das válvulas. Então, com isso, nós temos no caso do Pulse 1.0 turbo um modelo mais rápido e mais econômico em relação ao Nivus. Então aí são duas vantagens aí significativas a favor do Fiat. Fora isso, né, como a gente já analisou, nós temos também o custo-benefício aí bem melhor no Pulse, né? O Nivus ele também tem um pacote aí de assistência de condução. No caso, a Volkswagen optou pelo alerta de colisão com frenagem autônoma e o piloto automático adaptativo, né, conhecido pela sigla ACC na gama Volkswagen. Já a Fiat, por sua vez, a partir do Pulse Audace, o modelo sai de fábrica, então também com o alerta de colisão com frenagem autônoma, mas ele conta aí com assistente de permanência em faixa e também a comutação automática para o farol alto. Então nós temos também um bom pacote de tecnologia nesses dois modelos. O Pulse, mesmo mais barato, entrega aí um nível de sofisticação equivalente ao Nivus. Uma observação importante é que no representante da Volkswagen nós temos 6 airbags, mas apesar do Pulse contar aí com 4 bolsas infláveis, vale a pena uma observação significativa que no caso do airbag lateral do Pulse, ele também abrange aqui a área da cabeça dos passageiros, então mais ou menos simulando aí, ou tendo o mesmo efeito do airbag de cortina presente no Nivus.
Então eu acho que, em resumo, é claro que colocando as preferências de design à parte, nós temos no Pulse um modelo bem mais favorável entre esses crossovers aí de entrada, seja nas suas versões mais acessíveis, bem como nos catálogos aí mais caros, já com propulsão 1.0 turbo. O Pulse não deve em termos de tecnologia para o Nivus, e tem também, além da eficiência superior, nós temos também uma parte dinâmica bem equivalente entre os dois modelos, assim como o conforto na cidade. Então, eu acho que, em resumo, entre esses dois modelos, como eu já disse, duas excelentes opções. Basicamente, a gente tem aí um embate entre esses dois modelos resolvido por conta do custo-benefício e a eficiência superior do Pulse, mas são representantes aí bem interessantes dentro dessa nova categoria que está florescendo aqui no mercado brasileiro. Mas, pelo menos por enquanto, eu acho que o Pulse é uma escolha mais interessante. Então é isso aí, a gente se encontra em breve, uma próxima análise, um grande abraço e até a próxima!